eu vou-vos ler um poema. Um poema da nossa irmã Anabela. Na semana passada li-vos um poema baseado numa mensagem que o nosso irmão Francisco Correia deu sobre evangelização. Isto não é para qualquer um ser capaz de captar o teor da mensagem e transformar isto em poema. Isto são os dons e Deus, na sua graça, tem dado dons a esta igreja e particularmente era a nossa irmã Anabela para ela escrever a poesia. E houve uma mensagem que eu dei há umas semanas atrás que foi sobre a cremação. Vocês certamente que se recordam. E ela escreveu, com base naquilo que ouviu da mensagem, escreveu um poema sobre a cremação. E eu vou passar a ler para vocês ouvirem. Cremação. Os padrões na sociedade estão mesmo a baixar e de forma arrepiante que dá muito que pensar. Em nenhuma área da vida os cristãos devem ceder, por isso é necessário bem a Bíblia conhecer. Acerca da cremação, tanta gente está baralhada que a vontade de Deus é por muito ignorada. Está claro que o cremar, o valor é mais barato, mas o seu preço final sai mais caro e é ingrato. Não nos conformar com o mundo é de Deus esta verdade, renovando o entendimento para entender a sua vontade. É a Bíblia que comanda o meu pensar, o meu agir, não fazer o que outros fazem, mas a voz de Deus ouvir. Se um homem gerar sem filhos e um enterro não tiver, é pior que um aborto, por muito que vá viver. Entre o povo de Israel, o costume no passado era todo o que morresse tinha de ser enterrado. O corpo de João Batista, seus discípulos o levaram, com tristeza e pesarosos, com amor o sepultaram. Vemos que o profeta Estevão, ele morreu apedrejado, mas por uns varões piedosos, seu corpo foi enterrado. Segundo a prática bíblica, nós podemos constatar, é Deus que nos recomenda enterrar e não cremar. Queimar é expressão de ódio, castigo de Deus atrai. Há destinados ao fogo, o próprio Deus queimar vai. Desculpem, mas eu agora aqui atrapalhei. Queimar é expressão de ódio, castigo de Deus atrai. Há destinados ao fogo, o próprio Deus queimar vai. A besta vai ser queimada, os ímpios Deus aborrece, e todo o que está perdido pelo fogo ele parece. Destruir corpo pelo fogo, a prática da cremação, só desperta no Senhor sua ira e maldição. E era considerada desonra para a pessoa, não ter uma sepultura não era uma coisa boa. Nosso corpo não é nosso, temos dele bem cuidar, templo do Espírito Santo, nele a Deus glorificar. Há quem diga o corpo é meu, faço dele o que eu quiser, mas o corpo a Deus pertence, será sempre o que Deus quer. Todo aquele que é crente espera a vinda do Senhor, ser liberto das angústias, das aflições e da dor. Mas os que em Cristo morreram serão, pois, ressuscitados, e seus corpos abatidos, totalmente transformados. Quer vivamos, quer morramos, os crentes são do Senhor, nossa cidade é nos céus, de onde vem o Salvador. Os ímpios estão convencidos que optar pela cremação fogem do juízo de Deus, mas qualquer esforço é em vão. Eles até deixam ordens e até mandam atirar para serem diluídas as suas cinzas no mar. É Jesus quem tem as chaves, esteja o corpo onde estiver, no juízo, no trono branco, seus corpos vão comparecer. Jesus não foi sepultado para poder ressuscitar, não é essa a nossa esperança, seu exemplo abraçar? A ideia de cremar pegou moda no Ocidente, vem de práticas pagãs, religiões do Oriente. Eles, pois, não acreditam no haver ressurreição, mas na doutrina diabólica chamada reencarnação. Esta prática não é bíblica, na Bíblia não há registro, é afronta contra Deus, anula a obra de Cristo, que foi à cruz do Calvário o seu sangue puro derramar para nos lavar dos pecados, pela fé nos justificar. Mas a doutrina sem sentido é da reencarnação. O corpo entrar noutros corpos é completa aberração. É triste esta sociedade que se intitula cristã estar tão paganizada, cremar é crença pagã. Só o sangue de Jesus aos pecados traz perdão. Sem derramamento de sangue não há purificação. Sepultura é comparada à esperança à sementeira. E Deus nos transformará, Jesus quebrou a barreira. O corpo é semeado em pecado e corrupção, mas será ressuscitado em pureza e incorrupção. Nós nascemos como Adão, com um corpo natural, corpo físico e sujeito à morte e a todo o mal. O segundo Adão, Jesus, venceu a morte como tal, como ele receberemos um corpo espiritual. Portanto, o sepultamento
É uma confirmação que, graças à obra de Cristo, cremos na ressurreição. Que Deus nos abençoe. Isto aqui nem há palavras. Eu, sinceramente... Nando, faz favor. Já ia dizer José, mas é o Nando. Tens isso, não é? Bom dia, irmãos. Eu se calhar dizia, irmãos, o culto está terminado, porque depois daquilo que ouvimos, através da nossa irmã Anabela, o Senhor de facto tem sido maravilhoso e tem dado dons à sua igreja, e isso é muito bom. Esta parte aqui é mais complicada, mas muito bom mesmo. Mas pronto, que o Senhor assim me ajude. Vamos começar então e vamos orar. Os mais pequeninos vão para a escola dominical. Já foram, não é? Perdão. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, porque de facto Tu és maravilhoso, Senhor, e ouvir as Tuas palavras, Senhor, esta manhã, e ouvíamos agora, Senhor, este belo pensamento, Pai, baseado na Tua palavra, Senhor. E não estamos focados noutra coisa senão naquilo que Tu nos queres dizer, Senhor. E esta manhã nós te pedimos em especial que Tu possas cuidar da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a ter os nossos corações atentos. E graças te damos, Senhor, mais uma vez pela Tua igreja local, Senhor. E te agradecendo ainda, Senhor, por, de facto, Tu moveres cada um, Senhor, no Teu serviço, Pai. E obrigado mais uma vez, Senhor, porque o corpo é vivo, Pai, onde o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo, Senhor. E se entregou por amor de cada um de nós, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, te pedindo agora que nos guies e nos possas conduzir agora nesta hora, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta manhã eu queria falar-vos acerca de um não problema. Mais um não problema. Eu já, há alguns tempos atrás, vinha a falar-vos de algumas questões que não são um problema. Quando falava acerca da família, falamos acerca dos filhos, da esposa, do esposo, da área financeira também. E hoje queria-vos falar das sogras. E muitos de vocês devem pensar, isso é impossível, isso é mesmo um problema. Não é um problema, pelo contrário, é uma bênção. Mas infelizmente nós temos uma visão distorcida da verdade. Fugindo do conceito bíblico, nós vamos ter uma visão completamente distorcida. Muito se fala acerca das sogras, irmãos, e infelizmente nós temos, os homens gozam, ou seja, os genros gozam, e as noras queixam-se das sogras, e as sogras lamentam-se. Esta é a visão. Quantos genros dizem que quando a sogra morrer põem lá na lápide, tu repousas e é agora que eu tenho descanso. Quantas coisas há, quantos dizeres há acerca das sogras. Mas a palavra de Deus não nos diz isso, irmãos. Infelizmente nós temos queixas e quando nós vemos uma nora a queixar-se, geralmente os lamentos são: a minha sogra é uma manipuladora. Ela quer manipular as coisas à maneira dela. E ela quer se meter no meu casamento. Ela não deixa o meu marido em paz. Estes são os queixumes e muitos mais outros há. E não vamos entrar por aqui. E geralmente vemos as sogras, por um lado, a lamentarem-se de que as noras não lhes ligam e de que maltratam os filhos, não fazem a mesma comidinha que ela fazia para os filhos e por aí afora. E temos, como diz o nosso irmão Alberto, e leva-se uma vida, infelizmente, isto tem destruído casamentos, irmãos. Tem destruído casamentos, tem minado e tem sido transportado de gerações para gerações esta mentalidade. Mas não é assim. Se nós virarmos a nossa visão e pusermos os nossos olhos na palavra de Deus e na vontade de Deus, nós vamos ver a coisa completamente diferente. Infelizmente, isto acontece porque o problema é que temos um coração. Geralmente, o coração está virado para nós próprios. Quando o nosso coração está virado para nós próprios, nós temos esta visão. Porquê? Porque geralmente uma sogra, nora, isto é quase, existe uma competição aqui. Geralmente é, porquê? Porque tu roubaste-me um filho, não, o filho, eu não te roubei o filho, eu casei com o teu filho, não casei contigo, e existe esta competição e vive-se assim. Não é isso que Deus quer, irmãos.
E eu queria abrir convosco em Ruth, logo a seguir a Juízes, no livro de Ruth, e acho que este é um grande exemplo de nós podermos perceber, de facto, a vontade de Deus acerca desta questão e de percebermos que a sogra é uma bênção, assim como as noras são uma bênção. Quando nós temos o nosso foco virado para Deus, quando nós pomos a palavra de Deus em primeiro lugar, irmãos, se pusermos a palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Aparentemente, podemos até olhar e vermos montanhas intransponíveis. Nós podemos pensar, como é que eu vou ultrapassar agora esta dificuldade enorme? Mas se nós fizermos o nosso papel, aquilo que eu fizer de bem não pode depender se a outra pessoa faz ou não. Eu como filho de Deus, eu tenho que fazer o meu papel, independentemente se do outro lado o papel está a ser bem feito ou não. Deus não me diz assim, olha, tu vais amar a tua sogra, mas, só a vais amar se ela de facto corresponder com as mesmas expectativas que tu tens sobre ela. Deus não diz isso. Deus diz que nós devemos amar incondicionalmente o nosso irmão. E neste caso, inclui as sogras também, não estão de fora. E quando nós abrimos no livro de Ruth, nós podemos ver nitidamente, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 16, a vontade de Deus em relação a esta área que é muito importante. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Silion, e a farasteus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Silion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo ela a caminho para voltarem para a terra de Judá, disse a Noemi às suas 2 noras, ide, voltai para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vos usastes com os defuntos e comigo, e o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa do seu marido. E desejando ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhes, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, porque que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e não tivesse filhos, esperá-los-ei até que viessem a ser grandes. Deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e não me afastes de ao pé de ti, porque onde tu fores, irei eu, e onde que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E ficamos por aqui para já em relação à palavra de Deus. Irmãos, nós vemos aqui uma atitude e vemos um cenário muito complicado. Nós vemos 3 viúvas. Se nós lermos na Bíblia, nós vemos que esta terra aqui, Moabe, no Salmo 60 e no versículo 8, se não me engano, a palavra de Deus diz que era a bacia, considerava a bacia de Judá. Ou seja, a bacia onde nós lavamos as coisas, lavamos os nossos pés, lavamos as nossas mãos, e certamente não é assim uma coisa muito boa.
Mas este homem tomou uma atitude. Ele saiu de Judá com um motivo, procurar uma vida melhor. Ele não saiu porque Deus lhe disse, se revelou a ele e disse-lhe para ele ir àquela terra. Não, ele saiu precisamente porquê? Porque queria arranjar uma vida melhor. E o que acontece é que ele saiu da vontade de Deus e ele não arranjou uma vida melhor. Ele morreu, os outros 2 filhos também morreram e estas 3 mulheres sentiram-se completamente desamparadas. Naquele tempo não se recebiam depois a pensão do marido, não havia cá pensões de ninguém, não havia nada. E elas estavam numa situação muito complicada. E é assim, irmãos, os conflitos existem, e geralmente eles existem quando as dificuldades entram. E nós vemos aqui, num cenário completamente complicado, estas mulheres poderiam dizer, estas 2 noras poderiam dizer, olha, nós vamos para a casa da nossa mãe e do nosso pai e tu orientas-te. Mas nós vemos inicialmente uma vontade de ambas seguirem aquela sogra. E o mais impressionante, irmãos, é que há aqui uma coisa que nos deve alertar. Esta mulher nunca as tratou pelo nome, nem nunca as tratou como noras. Ela sempre tratou-as como filhas. E esse é o nosso foco. Quando nós nos casamos, nós tornamos-nos uma só carne. Quando eu me casei, eu não ganhei uma sogra, eu ganhei mais uma mãe. E é a visão que nós devemos ter, a visão como casados, que nós devemos ter para com as nossas sogras, é de uma verdadeira mãe. Porque é isso que Deus requer. Se nós repararmos, nesta passagem, neste livro de Ruth, esta mulher, Noemi, nunca tratou Ruth, nem Orfa, pelo seu nome, ou por noras. Tratou-as sempre por filhas. Ela dizia, minhas filhas. Nós podemos ler logo no versículo 12, quando ela diz assim, tornai filhas minhas, para que elas voltassem. Então o desejo dela, e agora é uma atenção para as sogras. Reparem que esta sogra não impõe a vontade dela. Certamente esta sogra queria ter um aconchego. Esta sogra queria ter quem? Queria que elas estivessem sempre ao pé dela para protegerem, porque ela já era avançada na idade e estava completamente desamparada e elas ainda eram novas. Mas ela não impôs a vontade dela. Um dos segredos, e isto falo diretamente para as sogras, não imponham a vossa vontade na vida dos vossos filhos. Se vocês, e eu dou graças a Deus porque quando eu olho para aqui vejo famílias em que os fundamentos é a palavra de Deus, em que o foco será Deus, supostamente deveria ser assim. Sogras, não imponham a vossa vontade na vida dos vossos filhos, muito menos na vida das vossas noras, porque elas são filhas, passaram a ser filhas. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo quando vai à casa de Pedro, está lá a sogra, e nós podemos pensar assim, em Mateus, se nós lermos Mateus no capítulo 8, se não me engano, o Senhor, quando vai à casa de Pedro e a sogra de Pedro estava com febre, ele vai lá e encontra a sogra de Pedro. Porquê é que ele encontra a sogra de Pedro lá na casa dele? Porque ela não estava bem, precisava de ajuda. Provavelmente, a palavra de Deus não refere, nem refere o nome dela. Mas encontrou-a lá. E o Senhor Jesus Cristo tocou-lhe e a febre passou-lhe. E vemos o que é que a seguir aquela mulher faz. Serviu-os. Sabem o que é que hoje acontece? Muitas sogras pensam que as noras são obrigadas a servi-los, a servi-las. As noras não são obrigadas a servi-las. As noras servem por amor. Mas para que haja amor tem que haver respeito. E uma sogra tem que respeitar essa parte, tem que respeitar o lar. E por aí nós podíamos só falar acerca disto, do respeito que tem que haver. E esta mulher, Noemi, respeitava aquelas 2 mulheres que também estavam numa situação muito complicada. Mas ela diz-lhes, olha, vocês não se importem comigo, eu não tenho mais nada para vos dar. Nem mais um marido eu vos posso dar, um filho que possa nascer dentro de mim. Vão para a casa dos vossos pais, porque lá é que vocês vão estar bem. Vejam a preocupação desta mulher. Ela estava preocupada com o bem-estar das noras. E esse é o sentido, irmãs. Se uma sogra estiver preocupada com o bem-estar da nora, certamente a nora irá amá-la e irá olhar para ela de uma maneira completamente diferente. Nós vemos Noemi
com uma visão um pouco distorcida e nós aqui podemos perguntar, mas porquê que ela estava assim? As circunstâncias não eram fáceis e ela própria diz, quando ela diz a órfã e quando ela diz, olha, ela voltou para a casa dos pais dela, para o seu povo e para os seus deuses. Volta tu também, após a tua cunhada. Ou seja, ela não mediu bem as palavras que ela... Ou seja, o desespero era tão grande que ela queria que ela também voltasse para o seu povo, porque ela era uma moabita e tinha os seus deuses. E ela dá esse conselho a Ruth. Mas nós vemos aqui uma mulher de Deus a sério, que é Ruth. E o que é que Ruth diz no versículo 16? Ruth diz assim, o teu Deus é o meu Deus. Ela priorizava Deus na vida dela. Ela não levou em conta as palavras da sua sogra. Porquê? Porque no desespero a sogra disse isso. Quantas vezes as noras levam em conta tudo aquilo que as sogras dizem? Numa situação complicada da vida, a sogra às vezes diz coisas que não deveria dizer. Deveria estar calada. E Noemi, em relação a este conselho que ela dá a Ruth, não foi sábia. Antes disso, vê-se em Noemi também um pouco de... eu não diria amargura, mas diria de desapontamento em relação à vida que ela estava a ter ali. Ou seja, ela quase como que estava a culpar Deus da situação em que se encontrava. E nós podemos ler mais em baixo quando ela diz, porém dizia, não me chameis Noemi, no versículo 20, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-o-Poderoso. Ela vivia uma consequência de uma atitude tomada pelo marido. Ela, quando foi para Moab, e ela sabia que Moab não tinha boa fama, Moab, aquela zona ali, era considerada a bacia dos judeus, mas eles foram à procura de vida melhor. Eles tomaram essa iniciativa. E nós não podemos pôr a culpa em Deus quando tomamos iniciativas más na nossa vida ou atitudes que depois nos levam a consequências terríveis. E nós vemos Ruth não levar em conta aquilo que a sogra diz. Nós vemos Ruth, pelo contrário, ela dizer assim, não, ela honra de tal maneira esta mulher como uma verdadeira mãe. Ela olha para a sogra como uma verdadeira mãe, porque ela honrar o pai e a mãe não é só nós respeitarmos, termos reverência por eles, não desobedecermos, mas sustentarmos os nossos pais na altura de vida. Porque há de haver uma altura que nós vamos ter que ser o sustento dos nossos pais. Eu acredito certamente, e o nosso irmão Carlos Simões já não está cá, numa altura da vida dele ele dependia completamente da mãe. E ele hoje trouxe a mãe, já com uma idade bastante avançada, onde a mãe vive completamente dependente dos filhos. E ele honra a mãe, aquela mãe, sustentando-a, amparando-a. E nós vemos esta mulher, a Ruth, com este pensar. Ela pensava... Porquê? Porque nós vemos mais à frente, quando nós vemos Noemi revelar para com Ruth revelar para com a sogra Amor, nós vemos no versículo, no capítulo 2 e no versículo 2, Ruth dizer isto. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. Ela preocupou-se em ir arranjar sustento para cuidar daquela mulher. É isso. Quantas vezes, quantos genros e quantas noras há que estão à espera que a sogra morra para ficar com a herança? É uma realidade dos dias de hoje. Temos que inverter este pensamento, irmãos. Temos que inverter isto. Como filhos de Deus temos uma responsabilidade muito grande. Não é fácil. Às vezes não é fácil. Porque já se trilhou caminhos tortuosos. Onde é difícil nós sairmos desses trilhos. Onde nós levamos uma vida com esta mentalidade. Inicialmente, quando olhamos e vemos a sogra como algo, quase um alvo a abater, entre aspas. Mas esta é a visão que se tem. Nós temos que mudar isto, irmãos. Nós tornamos-nos uma só carne e a partir desse momento a nossa visão tem que estar completamente virada para aquilo que é correto. Que é aquilo que a palavra de Deus nos diz e é aquilo que Deus nos diz. Nós não podemos dizer, este é o teu mundo e aquele é o meu mundo. Nós vemos esta mulher dizer assim, o teu povo será o meu povo.
a tua família será minha família. Esta é a visão. Se me custa, então eu tenho que aprender a amá-los. Custa-me lidar com eles. Não consigo olhar para aquele homem, para o meu sogro, aquilo quando ele abre a boca. Aprenda a amá-lo. Tens que o aprender a amar. A palavra de Deus diz que nós aprendemos a amar. Alguém que nos ensina a amar. Quem é a melhor pessoa para nos ensinar a amar? O Senhor Jesus Cristo. Ele preocupava-se. Ele preocupava-se em estar. Ele preocupava-se em ir. Nós preocupamos-nos em ir à casa da minha sogra. Eu preocupo-me em ir à casa da minha sogra, à casa do meu sogro. A minha mulher preocupa-se com a minha mãe. Se a minha mulher não se preocupa com a minha mãe, então eu tenho que começar a orar. E a pedir que o Senhor a ajude a amar a minha mãe. Não é o caso, graças a Deus. Mas esta é a visão que nós temos de ter, irmãos. Como é que uma filha sente-se altamente amargurada e triste quando o próprio marido ignora a sua mãe? Quando o próprio marido ignora a sua família? Ou o contrário? É uma tristeza tremenda. Então, onde é que está uma só carne? Onde é que está a visão de que, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, mas nesta área não. Nesta área nós vamos dividir as coisas. A minha família é a minha família, a tua família é a tua família. Temos que nos alegrar. E nós vemos esta mulher, Ruth, dar uma lição tremenda. Ela não olha para aquela amargura da sogra, aparentemente, mas ela diz, eu vou estar contigo. E ela sentia que aquela mulher ia precisar de ajuda. E ela foi com ela honrou-a, sustentando-a também. E nós vemos depois Ruth, Noemi, ter já um discurso diferente. Quando o testemunho daquela mulher é tremendo, mais à frente, Noemi diz assim, no capítulo 2 e no versículo 20. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja o Senhor. Ou seja, nós vemos esta mulher, pelo testemunho da nora, exaltar o Senhor. É impressionante, irmãos. O nosso testemunho, ainda esta manhã quando nós falávamos, que muitas das vezes, nós sem dizermos uma palavra, podemos mover corações. E esta mulher, enquanto a sogra lamentava-se, e Deus desamparou-me, e não me chames mais Noemi, agora tens que me chamar outra coisa, porque chama-me Mara, porque o Senhor não foi... Não vemos esta mulher abrir a boca, Ruth. Porque se calhar, se Ruth abrir... E agora imaginem, e esta é outra coisa que as noras têm que aprender, irmãos. Nunca falem e nunca abram a boca quando as coisas estão quentes, quando o sangue está quente, porque só vai sair porcaria. É preferível antes vocês darem 2 passos atrás e mais tarde tomarem a atitude certa. E esta mulher, Ruth, ela tomou a atitude pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho, aquela mulher, Noemi, a sogra, pôde ver o Senhor a trabalhar na vida delas. É impressionante isto. Aliás, não só o Senhor, mas também Boaz. Nós vemos que a Ruth, o testemunho que ela deu, e ela não falava muito. Outra coisa que ela dizia, e outra coisa que nós vemos, a cumplicidade que havia entre elas as duas. E vocês podem dizer assim, está bem, não tinham com mais ninguém a falar, podiam falar, só falavam uma com a outra, não tinham mais ninguém, Orfa tinha sido embora também, mas podiam estar caladas, podiam não conversar. Mas não, havia uma cumplicidade. Havia uma cumplicidade nos projetos, havia uma cumplicidade também naquilo que elas partilhavam uma com a outra, nos problemas, havia essa cumplicidade, irmãos. Mas uma das coisas impressionantes, e Noemi, que é a sogra, dá-nos uma lição, nós vemos logo no versículo 8, quando ela diz assim, do capítulo 1, disse Noemi às suas noras, ide, voltai à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. Imaginem nos dias de hoje, qualquer sogra diria assim, olha, vai com Deus e que Deus seja como eu tenho sido contigo. Mas ela não diz isso. Ela diz o contrário. Ela diz que o Senhor use bondade para convosco como vocês usaram para com os meus filhos e para comigo. É impressionante, irmãos. É impressionante nós vermos esta mulher que era temente ao Senhor,
Noemi era temente ao Senhor. Teve aqueles momentos menos bons, mas ela era uma mulher temente ao Senhor e passou isso para as noras. E a minha palavra é para as sogras. Vocês têm verdadeiramente o Senhor na vossa vida em primeiro lugar? É isso que vocês estão a passar? Que testemunho vocês têm dado? Para que um dia as vossas próprias noras olhem para vocês como verdadeiras mães e vocês as tratem como verdadeiras filhas, como esta mulher tratava, e ela fala várias vezes, ela fala em relação a elas como filhas, não como noras. É esta a mensagem que tem sido passada? Nós vemos que Noemi, para além de não impor a sua vontade, Noemi estava focada numa coisa. Ela estava focada de que, certamente, se ela voltasse à sua terra e estivesse com os seus, e ali naquele meio, o Senhor poderia cuidar delas e poderia tratar delas. Ou seja, o objetivo dela era voltar para que os outros lá da terra pudessem servir de apoio. Mas foi Ruth que foi uma bênção enorme, ali no meio, no seio daquele lar completamente desestruturado, onde não havia o apoio do marido, nem dos filhos. Elas estavam sozinhas. E foi Ruth que fez a diferença. E Ruth fez a diferença, irmãos, não porque, acima de tudo, tinha que honrar aquela mulher, mas porque ela era temente a Deus e sabia que essa era a vontade de Deus. Nós não vemos Ruth, de maneira nenhuma, usar palavras menos boas para com aquela mulher. Nós vemos Ruth dar um testemunho que marcou Boaz. Quando lemos no capítulo 2 e no versículo... E eu vou terminar, é muito rápido. No capítulo 2, no versículo 10, nós vemos então 2, versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e inclinou a terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem me contou quanto fizeste à tua sogra, pois a morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e em terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. Ou seja, o Senhor galardou o teu efeito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. A mensagem estava passada, irmãos. O testemunho estava dado. Aquela mulher deu um testemunho tão grande que marcou toda a gente ali. Ela marcou aquele homem. Ele disse: uns vieram-me contar daquilo que aconteceu e o quanto tu abdicaste de estares na tua terra, no conforto do teu pai e da tua mãe, e optaste por vir para uma terra estrangeira, para cuidar da tua sogra. Irmãos, o Senhor não nos pede muito. O Senhor pede-nos para nós darmos pequeninos passos. Se nós dermos pequeninos passos, o Senhor vai fazer o resto. Os grandes passos e os grandes milagres faz o Senhor. É um verdadeiro milagre quando nós nos casamos e tornamos-nos uma só carne. É um milagre, irmãos. Eu digo isto várias vezes. É um milagre nós passarmos de uma mãe, termos duas. Alguém diga assim: epá, ter uma sogra. Muitos dizem: epá, feliz Adão que não teve sogra. Epá, eu não digo isso. Muitos dizem isso. Eu já vi muitos homens dizerem isso. Epá, Adão é que foi um sortudo, não teve sogra. Eu não digo isso, irmãos. Uma sogra é uma mais-valia quando é usada por Deus. Atenção às sogras. Deixem-se usar por Deus. Deixem-se ser verdadeiras Noemis, em que não imponham a vossa vontade, em que olhem para as vossas noras e olhem para elas como filhas, da mesma maneira que uma nora tem que olhar para a sogra como mãe. Esse é o segredo. É difícil? Será que é assim tão difícil? Se calhar é. Então se calhar têm que aprender a amar as vossas noras. Se calhar têm que aprender a amar as vossas sogras como mamães. Há um problema muito grave que é o orgulho, irmãos. E quando existe o orgulho, existe competição. Quando o orgulho anula tudo o resto em que Deus nos quer bafejar pela sua graça com aquilo que Ele tem na sua palavra. Quando nós enchemos-nos de orgulho, a própria palavra diz: enchemos-nos, já não há espaço para mais nada. E infelizmente nunca fica espaço
para nós ouvirmos os conselhos que Deus tem para nos dar. Porque estamos cheios de tal ordem de nós próprios que muitas das vezes o conceito que se tem é: minha sogra é uma bruxa, eu sou a princesa, eu sou a nora, sou a princesa, mas a minha sogra é uma bruxa. Não, são duas mulheres pecadoras. A visão é, são duas mulheres pecadoras que precisam da misericórdia de Deus todos os dias e que precisam as duas mulheres crescer. São duas mulheres pecadoras. Aos olhos de Deus, esta é a visão. Duas mulheres pecadoras que precisam de crescer, que acima de tudo, o princípio e a base fundamental é crescer na palavra de Deus. E isso é o principal, irmãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Não me vou alongar mais, não é por muito dizer. E aquilo que eu disse, vocês todos podem dizer: eu já sabia disso, Nando, eu já sabia. Mas é importante nós percebermos o carinho e de como Deus trata destas coisas. Não se esqueçam, irmãos. Não é mais uma pessoa que entrou na família. Não, vocês ganharam mais uma mãe. Tratem dela como mãe, mesmo que ela não vos trate como filhas. Tratem delas como filhas, mesmo que elas não vos tratem como mães. Como é que nós tratamos o nosso Deus? Às vezes não o tratamos como nosso Pai, nas nossas atitudes. E Ele deixa de nos tratar como filhos? Não nos deixa tratar como filhos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. O culto, vou passar agora a palavra aqui ao nosso irmão Carlos. Deus, por aquilo que nós ouvimos, este é um assunto muito importante de facto, e o pensamento que alguns transmitem é que Adão foi o único homem que teve o paraíso porque não tinha sogra. Mas eu poria a coisa de outra maneira. Eu diria que Adão perdeu o paraíso porque não tinha sogra. Se calhar temos que ver as coisas por esse prisma, não é, Nando? Se ele tivesse uma sogra em condições, talvez ela tivesse ali chamado a atenção para alguns pormenores, no bom sentido. E aqui a questão é: as sogras estão a fazer com que a vida dos filhos seja um paraíso? Ou fazem da vida dos filhos um inferno? E as noras? Epá, eu agora não vou pregar agora, o Nando já pregou. Não, mas graças a Deus. Eu vou pedir ao nosso irmão Alberto, temos aqui o nosso irmão Alberto, venha cá, para ele orar. O nosso irmão Alberto, este é o nosso Alberto, para quem não sabe, o nosso irmão Alberto, temos o nosso irmão Alberto do Brasil, está quase a chegar e vai ser bom estarmos juntos, não é? Alberto, é isso. O Senhor é bom. O Senhor é bom, maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. E obrigado por todos estarmos aqui na companhia do Senhor. Que Deus nos abençoe a todos e as vossas famílias também, os vossos filhos. Graças a Deus, graças a Deus. E eu vou pedir aqui ao Alberto para orar. Já agora o outro Alberto tem um sogro que é sírio, que é da Síria, árabe. Sogro árabe não é fácil, hein? Ele mesmo diz. Mas o nosso irmão Alberto trata muito bem o sogro dele. E o sogro dele gosta muito do irmão Alberto, que eu sei que ele gosta. E então é bom. É bom termos Alberto aqui connosco. E este nosso Alberto aqui, força para a frente. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, ó Pai, por esta hora que passamos aqui contigo, ó Deus. Tivemos nos nossos corações a Tua palavra, Pai, que é verdadeira, Pai. Obrigado por tudo que ouvimos do nosso irmão Nando, Pai. Obrigado por ele, dá-lhe mais sabedoria, Pai, para aprendermos cada vez mais da Tua palavra, ó Deus. Obrigado por tudo, Deus maravilhoso. Obrigado por este momento que passamos aqui contigo, ó Pai. Agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para connosco, ó Deus maravilhoso. Dá-nos então o resto de um bom dia, acompanha-nos aos nossos lares, dá-nos uma boa semana. É tudo o que pedimos e em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Pai. Amém. Amém. Obrigado. O nosso culto já terminado.